A primeira coisa que eu preciso ter em mente é o valor real das coisas. O valor real das coisas. Então, a primeira coisa para você se manter afastado da tentação e superar a prova da integridade é você reconhecer o valor real das coisas. Ou seja, o que as coisas significam para mim, de fato. O que esse relacionamento significa para mim? O que esse trabalho significa para mim? O que essa amizade significa para mim? O que a minha casa significa para mim? O que o meu corpo significa para mim? Né? Então, reconhecer o valor real das coisas. Quem não reconhece o valor real das coisas não tem como ter integridade. Porque não reconhecer o valor das coisas significa que você facilmente pode abrir mão delas. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é o valor real das coisas, ou seja, o que as coisas significam para mim. Essa é a primeira coisa, para você aprender a lidar com as tentações na vida. A segunda coisa é saber o que fazer diante dos dilemas que a vida nos apresenta. Eu preciso ter valores bem formados e pensados antes da tentação chegar. Então eu já tenho que ter uma reflexão sobre os meus valores quando a tentação chegar. Né? O que eu faria se alguém tentasse me corromper? O que eu faria se alguém tentasse me seduzir? Né? E isso colocasse em questão uma integridade. O que eu faria se alguém tentasse me desviar de um caminho, de um propósito, de um objetivo na minha vida? Né? Ou seja, eu já tenho que pensar nessas situações antes delas acontecerem. E eu tenho que construir medidas baseadas nos meus princípios. É claro que você precisa ter princípios, né? Você precisa ter alguma coisa que te guie, né? Uma orientação. E nesse sentido, ter uma filosofia de vida é algo muito significativo, porque isso ajuda você a construir esses princípios. Né? Você não fica respondendo apenas aleatoriamente às situações. Tá? Então, frequentemente, saber o que não fazer é muito mais importante do que saber o que fazer. Tá? Então, para que você possa desenvolver integridade, é mais importante você saber o que você não deve fazer do que você saber o que você deve fazer. Né? O que não é corrompível, o que não é negociável para você. Né? Então, é muito importante você ter essa resposta. Quais são as coisas que você não aceita? Quais são as coisas que não são negociáveis nas suas relações, nos seus vínculos, no seu trabalho? Isso é importante pensar antes, ter uma reflexão crítica sobre isso antes das coisas acontecerem, antes das circunstâncias se apresentarem. Então, há muitas possibilidades de fazer, mas nenhuma delas será uma sabedoria se não estiver claro para você o que você não faria de forma alguma. A terceira coisa para você sobreviver, passar pela tentação, é saber o que focar. A maioria das pessoas cede a uma tentação, né, às vezes por bobagem, às vezes simplesmente porque perderam o foco naquilo que é importante. Né? Onde está o seu foco? O meu foco, né, ele deve ser a minha terra prometida. Terra prometida é um código, tá? Terra prometida é o teu foco, é onde você quer chegar. Onde eu quero chegar na minha vida. Então, onde eu quero chegar na minha vida é a minha terra prometida. Então, se eu tenho muito claro aonde eu quero chegar na minha vida, eu consigo, a partir disso, né, estabelecer o meu foco. Né, e eu não me perco em seduções e em coisas que me desviam do caminho. É sempre necessário colocar diante de seus olhos um alvo, um lugar para se chegar.
né, um ponto de chegada. Chegou na Terra Prometida, desenvolve outra Terra Prometida, né, desenvolve outro alvo, porque você precisa ter um foco à frente, sempre um foco, né, adiante. Tá? A quarta coisa para você se livrar das tentações é a mais importante. É aprender a tomar decisões, e isso significa desenvolver a capacidade de dizer não. E eu sei que isso é muito difícil para algumas pessoas. É preciso desenvolver a capacidade de dizer não. Às vezes você cai na tentação, às vezes você cai no desvio, simplesmente porque você não consegue dizer não. E a falta de integridade não precisa ser uma traição, não precisa ser uma coisa, não precisa ser uma corrupção financeira. Não. Às vezes é você se comprometeu com um projeto, se comprometeu com um trabalho e não conseguiu realizá-lo, porque você é incapaz de dizer não, você não consegue colocar foco naquilo que você quer alcançar e você começa a acumular uma série de coisas sobre as suas costas e você não dá conta, não consegue dar conta de nada. E isso também é uma falta de integridade. Tá? Então, significa a capacidade de perder. A capacidade de dizer não é a capacidade de perder uma vantagem. Perder a vantagem de ficar bem aos olhos daquela pessoa que você gosta, perder a vantagem de ter um prestígio, perder a vantagem de ter um dinheiro a mais, né? Ou ficar mais bem na fita para uma pessoa. Ou seja, saber dizer não é desenvolver a capacidade de perder uma vantagem quando a tentação lhe bate à porta. E isso é um treinamento, tá? Isso aí você treina. E eu vou dizer para você como é que você treina isso. Toda vez que eu sou colocado a escolher alguma coisa, eu preciso trazer na minha mente aquilo que eu conscientemente estou abrindo mão e não apenas aquilo que eu estou recebendo. Ou seja, eu preciso, quando eu estiver diante de uma escolha, quando eu estiver diante de uma opção, eu preciso saber o que eu estou perdendo, não só o que eu estou ganhando.